Medida Provisória número 1216, de 9 de maio de 2024. Autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica a mutuários que tiveram perdas materiais nas áreas afetadas pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do disposto no Decreto Legislativo número 36, de 7 de maio de 2024. Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, e a Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020. Autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica para a constituição de escritórios de projetos. Estabelece normas para facilitação de acesso a crédito, tendo em vista os efeitos negativos decorrentes de desastres naturais. E dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta medida provisória autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica a mutuários que tiveram perdas materiais nas áreas afetadas pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do disposto no Decreto Legislativo número 36, de 7 de maio de 2024. Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, e a Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020. Autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica para a constituição de escritórios de projetos. Estabelece normas para facilitação de acesso a crédito, tendo em vista os efeitos negativos decorrentes de desastres naturais. E dá outras providências. Capítulo 2. Das ações no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Federal autorizado a conceder subvenção econômica, limitada ao valor de R$ 2 bilhões, sob a forma de desconto sobre o valor do crédito, em parcela única, a mutuários que tiveram perdas materiais nas áreas afetadas pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do disposto no Decreto Legislativo número 36, de 2024. Parágrafo 1º. O desconto de que trata o caput, limitado por beneficiário, será concedido no ato da contratação da operação de financiamento, exclusivamente a mutuários com renda ou faturamento limitados a valor a ser determinado em ato do Poder Executivo Federal, em operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2024 com instituições financeiras oficiais federais no âmbito do 1. Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, de que trata a Lei nº 13.999, de 2020. 2. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, de que trata o Decreto nº 3.991, de 30 de outubro de 2001. 3. Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP, instituído por normas do Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 2º. A subvenção de que trata este artigo, nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º, poderá ser concedida para operações de crédito contratadas com instituições financeiras autorizadas a operarem o crédito rural. Parágrafo 3º. O ato do Ministro do Estado da Fazenda disciplinará o disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre os critérios de alocação dos recursos e da subvenção de acordo com as perdas materiais. Artigo 3º. A Lei nº 13.999, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. Fica a União autorizada a aumentar em até 4 bilhões e 500 milhões de reais a sua participação no FGU, por meio da subscrição adicional de cotas para a constituição de patrimônio segregado no FGU, com direitos e obrigações próprios, exclusivamente para a cobertura das operações contratadas até 31 de dezembro de 2024, no âmbito do PRONAMP, com beneficiários que tiveram perdas materiais nas áreas afetadas pelos eventos
climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do disposto no Decreto Legislativo número 36, de 7 de maio de 2024. Parágrafo 1º. O aumento de participação de que trata o caput está autorizado independentemente do limite estabelecido no caput dos artigo 7º e artigo 8º da Lei nº 12.087, de 2009, por meio de ato do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e o respectivo aporte deverá ser concluído até 30 de julho de 2024. Parágrafo 2º. Os valores de que trata o caput não utilizados até 31 de dezembro de 2024 para garantia das operações ativas serão devolvidos à União por meio de resgate de cotas, até o 60º dia seguinte à data de emissão do parecer da auditoria independente do FGO referente ao ano de 2024, nos termos do disposto no Estatuto do Fundo. Parágrafo 3º. A partir de 1º de janeiro de 2025, os valores de que trata o caput não comprometidos com garantias concedidas serão devolvidos anualmente à União por meio de resgate de cotas, até o 60º dia seguinte à data de emissão do parecer da auditoria independente do FGO referente ao exercício anterior à devolução, nos termos do disposto no Estatuto do Fundo. Parágrafo 4º. As operações a que se refere o caput, contratadas até 31 de dezembro de 2024 no âmbito do PRONAMP, terão 1. Prazo de carência de até 24 meses para o início do pagamento das parcelas do financiamento. 2. Limite de contratação para as empresas de até 60% da receita bruta anual calculada com base no exercício anterior ao da contratação, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1 ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50% do seu capital social ou a até 60% de 12 vezes a média da sua receita bruta mensal apurada no período, desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso. 3. Possibilidade de utilização dos recursos liberados para a liquidação de operações vigentes do PRONAMP. Parágrafo 5º. Para as operações vigentes no âmbito do PRONAMP, com beneficiários contemplados no caput, será admitida a prorrogação e a suspensão de pagamentos de parcelas, com a manutenção da garantia do FGO, observadas a política de crédito do agente financeiro e as seguintes disposições. 1. Prorrogação das parcelas vincendas vencidas, observado prazo total máximo de 84 meses. E 2. Até 12 meses para carência adicional à originalmente contratada ou para suspensão de pagamento de parcelas. Capítulo 3. Do reestabelecimento da modalidade do Programa Emergencial de Acesso a Crédito denominada FGI-PIAC Crédito Solidário RS em razão dos eventos climáticos ocorridos em 2024 no estado do Rio Grande do Sul. Artigo 4º. A Lei nº 14.042, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. B. Poderá ser concedida no âmbito do PIAC, a operações de crédito com pessoas jurídicas de direito privado, empresários individuais e pessoas físicas produtores rurais que tiveram perdas materiais nas áreas afetadas pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do disposto no Decreto Legislativo número 36, de 7 de maio de 2024, e que tenham receita bruta anual ou anualizada inferior ou igual a 300 milhões de reais, nos termos do disposto no inciso 4 do caput do artigo 2º. Parágrafo único. A contratação de garantia no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2024. Artigo 2º. 4. Programa Emergencial de Acesso a Crédito Solidário para Atendimento à Catástrofe Natural em Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, PIAC FGI Crédito Solidário RS, por meio da disponibilização de garantias via FGI, com patrimônio apartado para garantia exclusivamente as operações de que trata o artigo 1º, b, observados subsidiariamente as regras, os normativos e a estrutura de governança do PIAC FGI.
Artigo 3º. B. A garantia aos financiamentos concedidos no âmbito do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, de que trata o inciso 4 do caput do artigo 2º, será operacionalizada por meio do FGI, administrado pelo BNDES, vinculada ao PIAC-FGI Crédito Solidário RS. Parágrafo 1º. Serão elegíveis à garantia do PIAC-FGI Crédito Solidário RS as operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2024 e que tiverem, cumulativamente: 1. Prazo de carência de, no mínimo, 6 meses e, no máximo, 24 meses. 2. Prazo total da operação de, no mínimo, 12 meses e, no máximo, 84 meses. 3. Taxa de juros média máxima nos termos estabelecidos em ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Parágrafo 2º. PIAC-FGI Crédito Solidário RS, observado o disposto neste capítulo, está vinculado à área do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços responsável por supervisionar a política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, que representará o Ministério perante o FGI. Parágrafo 3º. Para fins de apuração da receita bruta mencionada no artigo 1º, b, o agente financeiro poderá utilizar o mesmo critério utilizado para a classificação e reporte de informações de suas operações de crédito para o Banco Central do Brasil e considerar o conceito de grupo econômico conforme estabelecido em sua política de crédito, e deverá observar o conceito de grupo econômico definido pelo BNDES, no caso de operações com recursos do BNDES ou da FINAME. Parágrafo 4º. Durante a vigência do contrato no âmbito do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, os agentes financeiros poderão autorizar a alteração do tomador do crédito na hipótese de incorporação, fusão ou cisão do tomador original. Artigo 4º. A União fica autorizada a aumentar em até 20 bilhões e 550 milhões de reais a sua participação no FGI, exclusivamente para a cobertura das operações contratadas no âmbito do PIAC-FGI e no PIAC-FGI Crédito Solidário RS, independentemente do limite estabelecido no caput dos artigos 7º e artigo 8º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009. Parágrafo 1º. O aumento da participação de que trata o caput 1. Será realizado por meio de ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. 2. Ocorrerá por meio da subscrição adicional de cotas para a constituição de patrimônio segregado no FGI vinculado ao PIAC-FGI ou ao PIAC-FGI Crédito Solidário RS, com direitos e obrigações próprios e com a finalidade específica de garantir os riscos em operações de crédito firmadas com as pessoas a que se referem, respectivamente, o artigo 3º e o artigo 1º, b. Parágrafo 2º. O FGI vinculado ao PIAC-FGI e ao PIAC-FGI Crédito Solidário RS observará as seguintes disposições. 1. Não contará com qualquer tipo de garantia ou aval por parte da União. 2. Responderá por suas obrigações contraídas no âmbito do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, até o limite do valor dos bens e dos direitos integrantes do patrimônio segregado nos termos do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Para fins de constituição e operacionalização do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, ficam dispensadas as formalidades constantes do Estatuto do FGI, considerados válidos os documentos e as comunicações produzidos, transmitidos ou armazenados em formato eletrônico. Parágrafo 4º. Haverá apenas um patrimônio segregado para o PIAC-FGI Crédito Solidário RS, que abarcará as operações de crédito garantidas em 2023 e em 2024. Parágrafo 5º. O disposto no caput abarca a subscrição realizada com base na medida provisória número 189, de 27 de setembro de 2023, cujo montante remanescente, não comprometido com garantias contratadas até 31 de dezembro de 2023, poderá ser utilizado para fins do disposto no artigo 1º, b desta Lei nr.
Artigo 5º. O aumento da participação de que trata o artigo 4º será realizado por meio da subscrição de cotas em 4 parcelas sequenciais no valor de até 5 bilhões de reais cada, em uma parcela no valor de 100 milhões de reais, oriunda da medida provisória número 189, de 2023, e uma parcela no valor de 450 milhões de reais, observado o limite global indicado no caput do artigo 4º, e o aporte deverá ser concluído até 31 de dezembro de 2024. Parágrafo 5º. Os agentes financeiros poderão aderir à cobertura do FGI no âmbito do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS sem a obrigatoriedade de integralização de cotas no FGI. Parágrafo 8º. A remuneração do administrador do FGI e dos agentes financeiros no âmbito do programa de que trata esta lei será estabelecida em ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vedada a remuneração do administrador em percentual superior a 1% ao ano sobre o valor dos ativos do fundo vinculado ao PIAC-FGI e ao PIAC-FGI Crédito Solidário RS, segregados na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 4. Parágrafo 10. Ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços estabelecerá os limites e os critérios de alavancagem aplicáveis ao PIAC-FGI e ao PIAC-FGI Crédito Solidário RS. Parágrafo 15. Os valores referentes à parcela de integralização no FGI autorizada pela medida provisória número 189, de 2023, e a parcela de 450 milhões de reais, não utilizados até 31 de dezembro de 2024 para garantia das operações ativas concedidas no âmbito do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, serão devolvidos à União por meio de resgate de cotas até o 60º dia seguinte à data de emissão do parecer da auditoria independente do FGI referente ao ano do término das contratações, nos termos do disposto no Estatuto do Fundo. Parágrafo 16. A partir de 1º de janeiro de 2026, os valores referentes às parcelas de que trata o parágrafo 15 não comprometidos com garantias a financiamentos concedidos no âmbito do PIAC-FGI Crédito Solidário RS serão devolvidos anualmente à União por meio de resgate de cotas até o 60º dia seguinte à data de emissão do parecer da auditoria independente do FGI referente ao exercício anterior à devolução, nos termos do disposto no Estatuto do Fundo. Artigo 6º. Os riscos de crédito assumidos no âmbito do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS por instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil, incluídas as cooperativas de crédito, serão garantidos direta ou indiretamente. Parágrafo 2º. Os agentes financeiros assegurarão que, no âmbito do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, a garantia do FGI seja concedida exclusivamente para novas operações de crédito contratadas durante o período de vigência do programa, vedado ao agente financeiro prever contratualmente obrigação ou reter recursos para a liquidação de débitos pré-existentes. Parágrafo 4º. A cobertura pelo FGI da inadimplência suportada pelo agente financeiro será limitada até 30% do valor total liberado para o conjunto das operações de crédito do agente financeiro no âmbito de cada carteira do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS de forma isolada, permitida a segregação dos limites máximos de cobertura da inadimplência, nos termos do disposto no Estatuto do Fundo, por 1. Faixa de faturamento dos tomadores. 2. Conjunto de diferentes finalidades e modalidades de aplicação. 3. Faixa de valor contratado, setor econômico ou região. E 4. Períodos. Parágrafo 6º. Para as garantias concedidas no âmbito do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS. Parágrafo 7º. Para as garantias concedidas no âmbito do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, não será cobrada a comissão pecuniária a que se refere o parágrafo 3º do artigo 9º da Lei nº 12.087, de 2009.
Artigo 8º. A recuperação de créditos honrados e subrogados pelo FGI, no âmbito do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, será realizada pelos agentes financeiros concedentes do crédito ou por terceiros contratados pelos referidos agentes, observado o disposto nesta lei, no Estatuto e na regulamentação do FGI. NR. Capítulo 4. Disposições comuns ao PIAC-FGI, ao PIAC Maquininhas e ao PIAC-FGI Crédito Solidário RS. Artigo 26. NR. Artigo 27. 5. Sistemas e cadastros mantidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, exclusivamente para fins de verificação da condição de microempreendedor individual, de microempresa ou de empresa de pequeno porte dos candidatos à contratação das linhas de crédito do PIAC Maquininhas e à contratação de operações de crédito objeto de garantia no âmbito do PIAC-FGI e do PIAC-FGI Crédito Solidário RS, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º e no parágrafo 3º do artigo 3º-b. Capítulo 4. Do fomento à constituição de rede de estruturadores de projetos e da autorização excepcional. Artigo 5º. Fica a União autorizada a conceder subvenção a fundos de financiamento à estruturação de projetos, limitada ao valor de R$200 milhões, sob a forma de fomento não reembolsável, com a finalidade de constituir rede de estruturadores de projetos voltados a medidas de enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes dos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do disposto no Decreto Legislativo número 36, de 2024, incluída a estruturação de projetos relativos à infraestrutura econômica e social de regiões afetadas pela referida calamidade, de adaptação às mudanças climáticas e de mitigação dos seus efeitos. Parágrafo único. Os critérios de seleção dos beneficiários e de uso dos recursos serão definidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Artigo 6º. Fica a União, por meio do Ministério da Fazenda, autorizada a contratar, mediante dispensa de licitação, serviços auxiliares para a supervisão do uso dos recursos aplicados em medidas adotadas pelos entes afetados para o enfrentamento e a mitigação dos danos decorrentes de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em parte ou na integralidade do território nacional. Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput consistirão em atividades excepcionais e não inerentes às atividades das categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão, para auxiliar o planejamento e o monitoramento de ações relacionadas à supervisão dos recursos relativos às medidas de que trata o caput. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 7º. Ficam revogados os incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 14.042, de 2020. Artigo 8º. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 9 de maio de 2024, 203 da Independência e 136 da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Carlos Henrique Baqueta Fávaro. Luiz Paulo Teixeira Ferreira. Fernando Haddad. Márcio Luiz França Gomes. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 9 de maio de 2024, edição extra. Exposição dos motivos da medida provisória. EMI número 48, 2024, MF-MDIC-MD Amapamento Brasília, 9 de maio de 2024. Senhor Presidente da República. Temos a honra de encaminhar a presente proposta de medida provisória que autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica a mutuários localizados nas áreas afetadas pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024, nos termos do Decreto Legislativo número 36, de 7 de maio de 2024.
altera as leis números 13.999, de 18 de maio de 2020 e 14.042, de 19 de agosto de 2020. Autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica. Estabelece normas para facilitação de acesso a crédito, tendo em vista os efeitos negativos decorrentes de desastres naturais. E dá outras providências. A ocorrência de desastres naturais de grandes proporções interrompe a atividade econômica na região em que ocorrem, danifica infraestruturas, destrói estabelecimentos e estoques, prejudicando e desestruturando as atividades econômicas locais. Recentemente, foi declarado estado de calamidade pública por meio do Decreto Legislativo número 36, de 2024, que reconheceu, para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, a ocorrência do estado de calamidade pública em parte do território nacional, para atendimento às consequências derivadas de eventos climáticos no estado do Rio Grande do Sul. Nesse cenário, os empreendedores de menor porte econômico, pessoas físicas ou jurídicas, têm necessidade de recursos financeiros para honrar com seus compromissos e sobreviver ao choque causado pelo desastre em questão. Ademais, o referido decreto legislativo autorizou a União a não computar exclusivamente as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias para o enfrentamento da calamidade pública e das suas consequências sociais e econômicas, no atingimento dos resultados fiscais e na realização de limitação de empenho prevista no artigo 9º da LRF. Ainda, o decreto legislativo produz todos os efeitos previstos no artigo 65 da LRF. O crédito a custos adequados e com garantia pública é uma resposta a essa situação. O crédito, nessas situações, é ferramenta importante para possibilitar que os empreendedores afetados sejam capazes de administrar suas necessidades e compromissos financeiros, especialmente durante o período de impacto mais intenso em suas atividades econômicas. Já a garantia pública é condição necessária para que a rede de instituições financeiras possa ofertar de forma abrangente e efetiva o crédito às empresas impactadas, ponderando de forma adequada os riscos envolvidos nas respectivas operações de acordo com as regras prudenciais bancárias pertinentes. Para viabilizar tais operações de financiamento, propõe-se instituir medidas de subvenção, em valor total de até R$ 2 bilhões, sob a forma de desconto sobre o valor do crédito, em parcela única, conforme regulamento, a mutuários que tiveram perdas materiais nas áreas afetadas pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024 e que estejam situadas em áreas efetivamente afetadas nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Essas subvenções serão concedidas em operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2024, com instituições financeiras oficiais federais e cooperativas, conforme o caso, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, de que trata a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP, instituído por normas do Conselho Monetário Nacional. Essa medida busca reduzir substancialmente o custo do crédito para os empreendedores de menor porte, urbanos ou rurais. Ademais, a medida provisória prevê o aporte adicional da União em até R$ 4 bilhões e 500 milhões no Fundo de Garantia de Operações, FGO, e de R$ 450.000000000 no FGI-PAC, em acréscimo ao valor já destinado ao referido fundo pela medida provisória número 189, de 27 de setembro de 2023, de forma a viabilizar, considerando o índice de cobertura de inadimplência por porte atual, stop loss, cerca de R$ 39 bilhões em operações de crédito. A medida provisória também prevê a ampliação do período máximo de carência para as operações garantidas pelo FGO e pelo PIAC-FGI para 24 meses.
Entende-se que ambas as medidas, de subvenção para o público do PRONAMP, do PRONAF e do PRONAMP, além da ampliação de garantias no FGU e no FGI-PIAC, são fundamentais para que os empreendedores de regiões severamente atingidas pelos eventos naturais drásticos que ocorreram no Rio Grande do Sul possam superar os efeitos econômicos do desastre em tela. Nesse sentido, a disponibilização de um grande volume de crédito, a custo subsidiado para aqueles empreendedores que mais precisam, e com período razoável de vigência e de carência é uma das medidas mais importantes para esses agentes econômicos e para a economia local neste momento emergencial. De forma a viabilizar a concessão de crédito garantido pelo FGI-PIAC, além do aporte adicional no fundo, está sendo proposta na lei que instituiu o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, PIAC, Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020, a reativação do Programa Emergencial de Acesso a Crédito Solidário para o Rio Grande do Sul. FGI-PIAC Crédito Solidário RS. O programa vai operar com separação patrimonial e regras específicas, mais compatíveis com a situação emergencial que se busca atenuar. A medida provisória também dispõe sobre o fomento à constituição de rede de estruturadores de projetos. Por meio dessa iniciativa, a medida autoriza a União a conceder subvenção econômica a fundos de financiamento à estruturação de projetos, limitados ao valor de R$200 milhões, sob a forma de fomento não reembolsável, com a finalidade de constituir rede de estruturadores de projetos voltados a medidas de enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes dos eventos climáticos extremos ocorridos nas áreas afetadas e localizadas nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Em relação à relevância e à urgência da matéria, entendemos estar plenamente demonstrada a presença desses requisitos constitucionais na medida proposta. Com efeito, a tragédia ocorrida em diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul demanda pronta e urgente resposta do poder público em diversas dimensões, inclusive o suporte econômico para os empreendedores locais. A pronta recomposição das estruturas produtivas e a rápida recuperação das condições socioeconômicas das regiões afetadas devem ser buscadas pela ação efetiva do governo federal, o que ocorrerá, além de outras medidas já implementadas em implementação, pela disponibilização tempestiva de crédito a baixo custo para os empreendedores locais. Finalmente, em relação ao impacto financeiro da presente medida provisória, está prevista para o ano de 2024 um aporte adicional de até R$4.500 bilhões no Fundo Garantidor de Operações, FGU, e de R$450 milhões no FGI-PIAC. Além disso, também está previsto o desembolso de subvenção no valor máximo de R$2.200 milhões ainda neste ano. Importante destacar que as medidas ora propostas se destinam ao combate à calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 36, de 7 de maio de 2024, ficando, portanto, afastadas as condições e as vedações fiscais a que se refere o artigo 65 da LRF. Respeitosamente. Assinado por Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Fernando Haddad, Márcio Luiz França Gomes, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.